Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conhecer umas técnicas básicas da cozinha para ter mais autonomia sobre o que vai estar na nossa mesa. E hoje eu decidi trazer essa esfirra. Uma esfirra de carne que é super simples, super saborosa e muito prática de ser feita. Você consegue fazer de manhã para ter pronta de tarde. Então, bora para a receita! Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai chegar para mais gente. Eu começo separando 10 gramas de fermento biológico seco. Se você está usando fresco, pode usar o dobro da quantidade, já que ele é um pouco mais fraco. Mas como eu estou usando seco, eu vou colocar hidratar em 2 xícaras de água gelada de preferência. Dou ali uma misturada para absorver bem essa água. Ele vai ficar ali paradinho uns 15 minutos. E eu gosto de já adicionar o meu açúcar, são 6 colheres de sopa, porque assim o fermento também já vai se alimentando ali, já vai crescendo, já vai se desenvolvendo. E a água gelada ajuda ele a fazer esse processo um pouco mais lentamente. Nesse meio tempo eu coloco 1 colher de sopa de sal em 1 kg de farinha de trigo. Dou uma misturada para já deixar homogêneo. Acrescento 1/3 de xícara de azeite de oliva. E a minha mistura de fermento, água e açúcar. Gosto de já dar uma misturadinha ali com a colher até unir o máximo possível esses ingredientes. E já vou testando também a umidade da massa, porque vai depender da tua farinha de trigo, quanto vai conseguir absorver de água. O ideal é fazer com as mãos que você vai sentindo. Se está muito úmida, coloca um pouco mais de farinha de trigo, se está muito seca, coloca um pouco mais de água. A massa da esfirra ela fica um pouco mais firme mesmo, é normal. A minha estava muito seca, então eu vou colocar um pouco mais de água, sempre água gelada, porque assim vai evitar que a massa cresça muito rápido, principalmente agora no final do ano, que está muito quente onde eu moro. Isso aqui é só para ficar mais fácil, eu vou cobrir a massa por 10 minutos, que assim a farinha de trigo vai absorver toda essa água e vai ficar mais fácil, o glúten já vai ficar mais maleável porque ele já está mais hidratado. Então deixa aqui paradinho descansando. Depois desse tempo eu polvilho a bancada com farinha de trigo, que assim eu vou evitar que a massa grude, né, que ela fica um pouco pegajosa, e vou começar a sovar. A sova é sempre você pegar a ponta da massa e juntar no centro, empurrando com força, tomando cuidado para não rasgar. Perceba que essas pontinhas todas quebradas, elas vão sumindo com o tempo, pois eu vou puxando de fora para dentro, fazendo uma bolinha o mais liso que eu consigo. Pode levar entre 10 a 15 minutos, dependendo da tua força e do jeito. Sova é muito mais o jeito que você faz do que a força. E perceba que ela não fica perfeitamente lisa. As massas de pão que vão gordura na composição, elas costumam ficar meio esburacadinhas mesmo. É normal isso. E também, agora no tempo do crescimento, ela vai terminar de se sovar sozinha com o movimento do próprio fermento. Vocês vão perceber isso. Então eu coloco ali no meu bolzinho e cubro com um pano úmido até dobrar de tamanho. Leva mais ou menos 40 minutos. A gente tem que entender que a massa da esfirra é um pãozinho, então ela vai ficar aqui descansando. Vou deixar ela dobrar de tamanho e nesse meio tempo eu vou preparar o recheio. O segredo da esfirra é que a carne tem que ser usada crua para assar ela. Ela vai assar no forno junto com a massa. Algumas pessoas gostam de cozinhar a carne antes de colocar no forno, mas só que eu acho que fica muito seco. Então eu prefiro usar a carne crua, no método tradicional mesmo, e posicionar no centro. Então eu vou preparar esse recheio. Começo tirando a tampinha da cebola, parto ela ao meio, faço um corte na horizontal, eu gosto de fazer um só, porque assim ela se mantém inteirinha até o final do processo. Faço vários cortes paralelos na vertical da cebola. E parto ela em cubinhos, vou cortando aqui o mais fino que eu consigo. Eu vou reservar essa cebola. Pego um tomate, corto ao meio, pode ser o italiano, pode ser o tipo de tomate que você tem na tua casa.
Divido mais uma vez ao meio e mais uma vez, dividindo no total em 8 partes. Assim fica mais fácil tirar a polpa, tirar as sementes completamente. Como o meu recheio vai cru em cima da massa, eu tenho que deixar ele o menos úmido possível, porque assim ele não solta água, que a água pode acabar dificultando o processo de assar no forno, se a massa ficar muito úmida. Então cada pétala do tomate eu vou dividir em tiras, vou cortar em tirinhas no caso. E as tirinhas eu faço cubinhos. Posso reservar esse tomate junto com a cebola. E um traço que é muito característico de comida árabe é o hortelã. Eu peguei um massinho que eu já tirei as folhas, já lavei, já sequei e vou picar o mais fininho que eu consigo. Como as folhas ficam se espalhando, você vai fazer um punhadinho com a mão, fecha elas na tábua e vai segurando com a ponta dos dedos. Só que folha é difícil de cortar, a gente sabe disso. Então eu vou passando a faca uma vez, aí eu volto com a faca. Vai deixando o mais fino que você conseguir. Pode deixar até um pouquinho mais rústico mesmo, é uma característica da esfirra também. Então eu vou reservar junto com o tomate e a cebola. Ali no mesmo bol eu vou colocar meio quilo de carne moída. Tempero com 1 colher de sal e meia, 1 colher de chá. Se você tem dúvida de como salgar a comida, eu tenho um vídeo só sobre isso, sobre quantidades, tempo de sal. E eu vou deixar o link no cardzinho e lá você pode baixar uma tabela para sempre ter no teu celular e saber quanto de sal colocar nas coisas. Coloco também 1 colher de chá de canela em pó. As especiarias são muito importantes também. Capricho na pimenta do reino. Acrescento mais 1 colher de sopa de azeite de oliva para dar aquela liga ali. O azeite de oliva também é outra característica potente da comida árabe. E misturo com 1 colher. Se você tem luva descartável para usar na cozinha, esse é um momento que eu recomendo, um dos raros momentos. E você não precisa ficar jogando a carne de um lado para o outro, é só você misturar, conseguir fazer uma bolinha com ela para ela ficar unida. Eu também evito fazer com as mãos porque pode acabar aquecendo a carne, daí é um pouco perigoso, você não pode ficar aquecendo e resfriando carne crua. Então eu faço só com a ponta da colher e vou deixar descansando na geladeira até o momento de abrir a esfirra, deixa ela cobertinha lá, paradinha, desenvolvendo esse sabor. Se você quiser pode até fazer no dia anterior o recheio. Assim que a massa cresceu, vai separando 1 xícara de fubá que você vai usar para polvilhar sobre a bancada, para que a massa não grude enquanto você abre, enquanto porciona ela. E perceba como essa massa cresceu, ela fica bem mais fofinha, bem mais maleável. Eu gosto de separar em porções de 50 gramas pesadas, porque como é uma grande quantidade é mais difícil de porcionar no olho e ficar tudo parecido, tudo padronizado. Mas claro, você pode dividir no olho normalmente. Vai separando e fazendo uma bolinha que caiba na sua mão. Assim você sempre vai fazer um tamanho mais ou menos parecido, que na hora de assar não vai mudar tanto assim. Depois de porcionar tudo, eu pego ali uma tirinha de massa, vou enrolar ela. E o jeito mais fácil de você fazer uma bolinha é pegar as pontas da tua massa, juntar embaixo, fazendo uma trouxinha. E coloca a união desses pontos na mesa e vai enrolando ela, empurrando com o polegar a massa para baixo e com a ponta dos dedos. Fazendo lentamente é mais difícil de entender. Quando você fizer isso rápido, você vai perceber que fica natural. É só empurrar a massa para o centro com a ponta dos dedos. Polvilha fubá na tua forma para que a massa não grude ali também. E eu gosto de colocar a bolinha para já abrir dentro da forma mesmo. Vou empurrando com a ponta dos dedos até o fundo da massa e vou abrindo aos poucos, abrindo a mão. Eu levanto a massa da minha forma, vou puxando as pontas, tentando manter esse círculo. Claro que não vai ficar um círculo perfeito, minha nossa, como tá bonito, mas você vai abrindo com a ponta dos dedos, com cuidado, perceba que essa massa tá bem elástica, então quando você abrir ela tem a tendência a se contrair de novo, então você tem que insistir. Vai abrindo, vai aplicando um pouco mais de força, que vai chegar o momento que ela vai ficar no tamanho que você quer.
Você pode abrir com um rolo de macarrão, mas eu prefiro abrir com a mão porque fica um círculo mais bonitinho, mais uniforme. Eu empurro as laterais de cada massa com as pontas dos dedos para levantar uma barreirinha ali. Essa bordinha é o que vai dar o formato para a esfirra e o que vai segurar o recheio ali no centro. Então eu coloco o meu recheio 1,5 colher, mais ou menos, você vê quanto cabe na bolinha que você fez, e aperto para deixar ele bem uniforme ali, bem espalhadinho pela minha esfirra. Eu ainda gosto de deixar essa massa descansando por uns 15 minutos depois de colocar o recheio antes de colocar no forno. Então é o tempo para pré-aquecer a 180 graus para assar a minha esfirra por mais ou menos 30 minutos ou até a carne estar completamente cozida e as bordas todas douradinhas. Só para lembrar, o recheio de carne é o mais tradicional para esfirra, mas você pode recheá-la como que você quiser. Eu fiz essa esfirra aberta, mas também tem esfirra fechada, que você simplesmente vai fazer uma trouxinha e assar essa trouxinha no forno recheado. Esse é o resultado final da minha esfirra. Eu sugiro servir com algumas fatias de limão. Fica uma delícia com uma gotinha ácida ali no meio. Faz essa receita, ela é super prática. Eu estou fazendo em grande quantidade para servir no Ano Novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários uma sugestão de receita se você gosta dessas receitas mais clássicas. Até a próxima e tchau!